As sementes do tempo, o sol da manhã batia forte no quintal da Dona Maria. Ela estava agachada, mexendo na terra com as mãos calejadas, quando seu neto, Lucas, chegou correndo. Vó, o que a senhora está plantando hoje? Perguntou o menino, limpando o suor da testa. Hoje vou te mostrar umas plantinhas especiais, Lucas. São as mesmas que o povo da Bíblia plantava há muito tempo. Sério? Tipo, as que aparecem nas histórias da igreja. Isso mesmo. Dona Maria sorriu. Vamos começar com a primeira, o trigo. Ela pegou um punhado de grãos e mostrou para o neto. O trigo era super importante. Dava pão, que todo mundo comia. Sabe quando você come aquele pãozinho quentinho no café da manhã? É feito de trigo. Lucas pegou um grão e apertou entre os dedos. E esse aqui, vó? Apontou para uma plantinha verde ao lado. Essa é a cevada. Ela cresce mais rápido que o trigo e aguenta lugares secos. Na Bíblia, tinha gente que usava a cevada para fazer pão também, mas era mais barato. Então era tipo o arroz de hoje? Lucas riu. Mais ou menos. Dona Maria riu junto. Agora vem ver essa aqui. Ela levou o neto até uma trepadeira cheia de vagens. Lentilha! Exclamou. Sabe aquela sopa que você adora? Muita gente na Bíblia comia lentilha também. Era fácil de guardar e enchia a barriga. Lucas pegou uma vagem e abriu. Olha, vó. Tem umas sementinhas dentro. Isso mesmo. E essa aqui, ela apontou para uma planta com folhas largas, é a figueira. Dá uns figos docinhos, ótimos para comer frescos ou secos. Eu já comi figo em compota. Disse Lucas, animado. E essa é a videira, continuou Dona Maria, mostrando um pé de uva. As uvas eram usadas para fazer vinho, suco, e até uvas passas. Na Bíblia, tinha uma história de um homem que se escondeu embaixo de uma videira. Legal. Lucas olhou em volta. E o que mais tem aqui? Tem a romã, que é cheia de sementinhas vermelhas. Era símbolo de fartura. E essa aqui, ela apontou para uma planta com espinhos, é a acácia. A madeira dela era usada para fazer móveis e até a Arca da Aliança. Nossa! Lucas arregalou os olhos. E essa flor amarela? Essa é a mostarda. As sementes são pequenininhas, mas crescem muito. Jesus falou que a fé podia ser como um grão de mostarda. Tipo, pequena, mas forte. Lucas perguntou. Exatamente. Dona Maria deu um tapinha no ombro dele. Agora vem ver a oliveira. Ela dá azeitonas, e delas sai o azeite. Na Bíblia, o azeite era usado para cozinhar, para lamparina e até para ungir reis. Uau! Lucas ficou impressionado. E essa planta com cheiro forte? Isopo, respondeu Dona Maria. Era usada para limpar coisas, tipo um desinfetante natural. E essa aqui, ela mostrou uma planta com folhas finas, é o linho. Dava fibras para fazer tecido, roupas. Tipo algodão? Isso. Dona Maria assentiu. E essa última é a palmeira. Dá tâmaras, um doce delicioso. Na Bíblia, tinha até uma cidade chamada Cidade das Palmeiras. Lucas olhou para o quintal, cheio de plantas diferentes. Vó, a senhora tem um pedacinho da Bíblia aqui. Dona Maria sorriu. É verdade. E agora você sabe que essas plantinhas não são só comida. Elas fazem parte de histórias, de fé, de vida. Vou contar para todo mundo na escola. Lucas falou, animado. Pode contar, meu neto. E quem sabe um dia você planta as suas também. Lucas olhou para as sementes na mão e sorriu. Já tô pensando nisso. E assim, entre risos e aprendizado, Dona Maria e Lucas terminaram o dia com as mãos sujas de terra e o coração cheio de histórias. Dias depois, Lucas chegou em casa correndo, a mochila batendo nas costas. Vó! Vó! Gritou, jogando a mochila no sofá. Dona Maria apareceu na porta da cozinha, com as mãos na massa. O que foi, menino?
Parece que viu um anjo. Quase. Lucas riu. Hoje na escola eu contei das plantas da Bíblia. A professora até me deixou mostrar as sementes que a senhora me deu. E o que eles acharam? Todo mundo ficou de boca aberta. O João disse que nunca tinha ouvido falar de lentilha. A Ana quis saber se tâmaras crescem aqui no Brasil. Dona Maria secou as mãos no avental. E você explicou? Claro. Falei que dá para plantar algumas, mas outras precisam de muito sol, como as tâmaras. Aí a professora disse que a gente pode fazer uma horta na escola. Que maravilha! Dona Maria se aproximou. E você vai ajudar? Vou. Mas, Lucas baixou a voz. Eu falei que a senhora sabe tudo de plantas bíblicas. Agora a turma quer conhecer a senhora. Dona Maria deu uma risada. Ah, é? E o que você disse? Que a senhora vem. Lucas pulou. Por favor, vó. Eles querem aprender a plantar como antigamente. Dona Maria fingiu pensar, coçando o queixo. Bom, se é para ensinar, eu vou. Mas só se você me ajudar. Combinado. Lucas abraçou a avó. Vamos fazer uma horta da Bíblia. No sábado seguinte, Dona Maria e Lucas chegaram à escola com uma caixa cheia de mudas e sementes. Olha só, pessoal! Lucas anunciou. Essa é a avó Maria, a rainha das plantas bíblicas. Os colegas correram para perto. Dona Maria, é verdade que o trigo da Bíblia é igual ao nosso? Perguntou a Ana. Quase igual, minha filha. Dona Maria pegou um punhado de grãos. A diferença é que antigamente eles moíam na pedra. Querem ver? Ela mostrou uma pedra lisa e um pilãozinho de madeira. Uau! João arregalou os olhos. Posso tentar? Claro! Enquanto João moía o trigo, Dona Maria explicava. Na Bíblia, o pão era sagrado. Jesus partiu o pão com os discípulos. Era assim, simples, feito com as mãos. E essa folhinha aqui? Perguntou a Ana, apontando para uma muda de isopo. Essa é especial. Dona Maria sorriu. Na Páscoa, os judeus usavam isopo para passar o sangue do cordeiro nas portas. E Jesus, na cruz, tomou vinagre num isopo. Que legal! Lucas exclamou. A gente pode plantar tudo isso aqui? Pode sim. Dona Maria abriu os braços. Vamos fazer uma horta igual às da Bíblia. Cada um cuida de uma planta. Os alunos se animaram. Em pouco tempo, a terra estava revolvida, as sementes plantadas e as mudas no lugar. Pronto! Dona Maria limpou as mãos. Agora é só regar e esperar. E quando crescer, a gente faz uma festa como na Bíblia? Perguntou o João. Por que não? Dona Maria piscou. Com pão, azeite e até tâmaras, se a gente conseguir. Lucas olhou para a horta, orgulhoso. Vó, a senhora é a melhor professora do mundo. Dona Maria bagunçou o cabelo do neto. E você é o melhor ajudante. Agora, vamos para casa. Ainda temos que preparar o almoço, e quem sabe um pãozinho caseiro. Com azeite? Lucas perguntou, já correndo para a saída. Com azeite e oração, meu neto. Como antigamente. Os dias passaram rápido. A horta cresceu cheia de vida. As folhas de alface brilhavam ao sol, os ramos de trigo balançavam com o vento, e as parreiras de uva já davam os primeiros cachinhos verdes. Olha só, Lucas! João apontou para as romãs. Parecem bolinhas de Natal. E as azeitonas? Maria, a irmã mais nova, tocou uma com cuidado. Elas vão ficar pretinhas, né, Dona Maria? Isso mesmo. Dona Maria sorriu. E quando estiverem maduras, a gente faz azeite. Como os antigos faziam. Lucas correu até a figueira. Vó, essa aqui já tá quase dando fruta. Paciência, meu neto. Dona Maria segurou a mão dele. As coisas boas demoram. Mas valem a pena. No fim da tarde,
os alunos se reuniram ao redor da horta. Cada um trouxe algo. João levou um cesto de pães feitos pela mãe, Maria pegou um pote de mel da vizinha, e Lucas carregava um galho de isopo, colhido ali mesmo. Hoje é dia de festa. Dona Maria anunciou. Vamos agradecer pela colheita, como na Bíblia. Todos se sentaram na grama. Dona Maria pegou um pão, partiu e passou para os outros. Que esse pão nos lembre de compartilhar. Ela olhou para cada um. E que as plantas que cuidamos nos ensinem sobre paciência e cuidado. João mordeu o pão e sorriu. Tá gostoso. Mas falta o azeite, já vem. Lucas correu até a casa e voltou com uma garrafinha. Eu ajudei a espremer as azeitonas. Dona Maria derramou um fio dourado sobre o pão de cada um. Agora sim. Como antigamente. Maria pegou uma tâmara e passou para a avó. A senhora acha que um dia a gente vai ter tâmaras de verdade? Quem sabe? Dona Maria riu. Mas hoje já temos o suficiente. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja. Os grilos cantavam, e o cheiro de terra molhada enchia o ar. Amanhã a gente colhe mais? Lucas perguntou, sonolento. Amanhã e todos os dias. Dona Maria deu um abraço nele. Porque uma horta é como a vida, precisa de cuidado todo dia. E assim, entre risos e mãos sujas de terra, eles aprenderam que as melhores lições vêm da terra e do coração. A noite caiu devagar. As estrelas piscavam no céu, como se também quisessem ouvir as histórias de Dona Maria. Vó, conta outra vez sobre as plantas da Bíblia. Maria pediu, enrolada em um cobertor. Dona Maria sorriu. Claro. Vamos ver, qual você quer ouvir hoje? A do trigo. Lucas pulou. Aquele que vira pão. Ah, o trigo. Dona Maria fechou os olhos. Na Bíblia, ele era tão importante que até Jesus falou dele. Disse que o grão precisa morrer na terra para nascer de novo. Morrer? Maria franziu a testa. É. Se a semente não for enterrada, não cresce. É como a gente, às vezes precisa passar por coisas difíceis para ficar mais forte. Lucas mexeu na terra com os dedos. Então a nossa horta também é assim? Exatamente. Dona Maria apontou para as mudas. Cada planta que a gente cuida é um pedacinho de história. Como o isopo, que limpava as casas antigas, ou o linho, que fazia as roupas dos reis. E a romã? Maria lembrou. A senhora disse que ela era especial. Sim. A romã tinha tantas sementes que as pessoas achavam que ela trazia sorte. E o mel? Ah, o mel era tão doce que até chamavam a terra prometida de terra que mana leite e mel. Lucas bocejou. Queria ver tudo isso, quem sabe um dia. Dona Maria bagunçou o cabelo dele. Mas olha só, já temos algumas aqui. O alho, a cebola, a uva, até a figueira lá no fundo. Maria olhou para as plantas, agora banhadas pela luz da lua. Então a gente está cuidando de um pedaço da Bíblia. Isso mesmo. Dona Maria deu um beijo na testa de cada um. E não é só terra, não. É amor, paciência e fé. Como sempre foi. Os grilos continuaram cantando. O vento balançou as folhas, como se dissesse, é isso aí. E assim, entre sonhos e raízes, eles entenderam que algumas coisas nunca mudam. Nem mesmo depois de milhares de anos. Lucas se espreguiçou e olhou para o céu. As estrelas pareciam brilhar mais forte naquela noite. Dona Maria, e se a gente plantar mais coisas? Tipo, aquelas que Noé levou na arca? Ela riu, sentando na grama ao lado dele. Boa ideia, Lucas. Mas Noé levou animais, não plantas. A gente já tem as nossas. Maria cutucou a terra com o dedo. Mas a gente podia fazer um jardim só de plantas da Bíblia. Tipo um jardim sagrado. Isso. Lucas pulou de pé. E a gente podia chamar de Jardim do Éden 2.0. Dona Maria riu tanto que quase caiu. Que nome é esse, menino?
Mas tá bom, por que não? Só falta decidir o que mais a gente planta. Maria pegou um graveto e começou a desenhar na terra. A romã. Ela é linda e tem um monte de sementes. Dizem que é símbolo de vida. E o trigo? Lucas completou. Para fazer pão, igual ao que Jesus partiu. Isso. E a oliveira, para fazer azeite. E o hisopo, que usavam para purificar as coisas. Dona Maria suspirou, olhando para o quintal. Vai dar trabalho, mas vai valer a pena. Lucas pegou a mão dela. A gente pode começar amanhã? Claro. Mas agora é hora de dormir. Amanhã cedo a gente começa. Os dois se levantaram, sacudindo a terra das roupas. Maria olhou para a figueira uma última vez. Sabe, Lucas, a Bíblia fala que as plantas são presentes de Deus. E a gente tá cuidando delas como se fossem tesouros. Então a gente é tipo, guardião de tesouros? Dona Maria sorriu. Isso mesmo. E amanhã a gente acha mais. Eles entraram em casa, deixando o jardim sob a luz prateada da lua. Lá fora, as plantas pareciam sussurrar segredos antigos, esperando o novo dia. Dona Maria acordou antes do sol. O cheiro de café fresco já tomava a cozinha. Lucas apareceu na porta, esfregando os olhos. Já tá de pé, Dona Maria? Claro, menino. Hoje é dia de começar. Lucas correu para a pia e lavou o rosto. Depois, pegou uma caneca de café e sentou na mesa. Por onde a gente começa? Primeiro, a gente separa as sementes. Tem as de trigo, cevada, uva. Dona Maria abriu um pote de barro. E essas aqui são de romã. Dizem que era uma das frutas do Éden. Lucas pegou uma semente e segurou contra a luz. Ela é pequenininha. Como pode virar uma árvore grande? Paciência, Lucas. Deus faz as coisas crescerem no tempo certo. Os dois saíram pro quintal. O sol mal tinha nascido, mas o ar já estava quente. Maria apontou para um canto vazio. Ali vai ser o canteiro de trigo. E ali, perto da figueira, a gente planta as romãs. Lucas pegou a enxada e começou a cavar. A terra estava dura, mas ele não desistiu. Dona Maria, e se não crescer nada? Aí a gente tenta de novo. A Bíblia diz que o agricultor espera com fé. Lucas parou um pouco e olhou para o céu. Será que Deus está vendo a gente aqui? Dona Maria riu. Claro que tá. E deve estar feliz. Eles trabalharam até o meio-dia. Suor escorria pelo rosto de Lucas, mas ele não reclamou. Quando terminaram, o quintal já tinha fileiras de terra revirada, prontas para as sementes. Agora é só regar e esperar, disse Dona Maria, limpando as mãos no avental. Lucas pegou o regador e molhou cada canteiro com cuidado. E se vier uma praga? Aí a gente pede ajuda pro Senhor. Ele sempre dá um jeito. Os dois sentaram na sombra da figueira. Dona Maria tirou um pão da cesta e partiu ao meio. Igual ao que Jesus fez. Lucas mordeu o pão e sorriu. E igual ao que a gente vai fazer quando colher o nosso. Dona Maria passou a mão no cabelo dele. Isso mesmo. E vai ser o melhor pão do mundo. O sol começou a baixar. As plantas, ainda pequenas, pareciam respirar devagar. Lucas deitou na grama e olhou para as nuvens. Dona Maria, a senhora acha que a gente vai conseguir? Ela sentou ao lado dele. Se Deus quiser, sim. Mas mesmo que não dê certo, a gente já ganhou uma coisa. O quê? Tempo juntos. E isso não tem preço. Lucas fechou os olhos. O vento mexia nas folhas da figueira. Em algum lugar, uma cigarra começou a cantar. Amanhã a gente planta mais? Amanhã a gente planta mais. Lucas acordou com o cheiro de café fresco. Dona Maria já estava na cozinha, mexendo uma panela no fogão de lenha. Bom dia, dorminhoco, ela disse, sem olhar. Ele esfregou os olhos e se sentou à mesa. O pão de ontem ainda estava ali, agora duro, mas com um pedaço cortado.
A senhora já comeu? Tomei só o café. Esperei você. Lucas pegou o pão e molhou no leite. O sol entrava pela janela, pintando tudo de dourado. Hoje a gente planta o quê? Trigo. E depois, se der tempo, a videira. Ele engoliu rápido. A videira demora para dar uva, né? Dona Maria riu. Demora. Mas a gente não planta só para colher. Planta para lembrar. Lembrar do quê? De que as coisas boas levam tempo. Como a paciência. Lucas pensou um pouco. Depois sorriu. Então a gente vai ter que ser paciente. Exatamente. Eles lavaram as mãos na bacia do quintal. A terra estava úmida, cheirando a chuva da noite. Lucas pegou a enxada e começou a cavar. Assim tá bom? Tá. Mas não precisa muito fundo. O trigo gosta de terra fofa. Ele fez os buracos, um por um. Dona Maria ia atrás, colocando as sementes e cobrindo com terra. Quantas a gente vai plantar? Umas 50. Para começar. E se não nascer? Aí a gente planta de novo. Lucas parou e olhou para ela. A senhora nunca desiste, né? Dona Maria enxugou o suor da testa. Desistir é fácil. O difícil é continuar. Eles trabalharam até o sol ficar forte. Depois, sentaram debaixo da figueira de novo, bebendo água fresca do pote de barro. Dona Maria, por que a senhora escolheu essas plantas? Porque elas estão na Bíblia. E porque cada uma tem uma lição. Tipo o quê? O trigo, por exemplo. Ele precisa de sol e de chuva. Como a gente. Às vezes a vida dá seca, às vezes dá tempestade. Mas a semente aguenta. Lucas olhou para o chão, onde as sementes estavam escondidas. E a videira? A videira ensina que a gente precisa de apoio. Se não tiver uma estaca, ela cai. Como nós. Se não tiver família, amigos, fé, a gente também cai. Lucas ficou quieto. Depois cutucou a terra com o dedo. E a figueira? Dona Maria sorriu. Essa é a minha preferida. Ela demora para dar fruto, mas quando dá, é doce. E dura anos. Como o amor de Deus. O vento soprou de novo. As folhas da figueira farfalharam. Amanhã a gente planta mais? Amanhã a gente planta mais. Lucas acordou cedo no dia seguinte. O sol ainda nem tinha aparecido direito, mas ele já estava com os pés descalços na terra fria. Dona Maria chegou logo depois, com um cesto cheio de sementes. Hoje a gente planta romã, ela disse, mostrando uma sementinha vermelha. Por que a romã? Lucas perguntou, pegando a semente e virando entre os dedos. Porque ela é cheia de grãos. Igual a gente, cheio de coisas boas para oferecer. Mas só mostra isso quando está madura. Lucas fez um buraquinho na terra e colocou a semente. E se ela não crescer? Aí a gente tenta de novo. A vida é assim. Às vezes a gente planta e não vê o fruto. Mas alguém vai ver. Eles ficaram um tempo em silêncio, só ouvindo os passarinhos. E o linho? Lucas perguntou de repente. Dona Maria pegou outra semente, fina e amarela. O linho ensina que a gente precisa ser flexível. Ele balança com o vento, mas não quebra. Como a gente deve ser quando as coisas ficam difíceis? Lucas assentiu. Plantou a semente e cobriu com terra. E a oliveira? Ah, essa é forte. Vive centenas de anos. E mesmo quando parece seca, ainda dá fruto. Como a esperança. Lucas sorriu. Então a gente nunca deve desistir? Nunca, Dona Maria respondeu, colocando a mão no ombro dele. O sol já estava mais alto. Os dois ficaram ali, olhando para a terra recém-plantada. Amanhã a gente planta mais? Lucas perguntou. Amanhã a gente planta mais, Dona Maria disse, rindo. E assim, entre sementes e histórias, o jardim ia crescendo.